Muito obrigado por vocês estarem aqui, agora na mesa da diretoria, recebendo feedbacks poderosos, senhor. Pode já. Agradeço realmente pela presença de vocês. Isso, para mim, é a realização da minha missão de vida na Terra. Tá? Eu sou Alan Reinaldin, tenho 41 anos. Eu economizei um ano de vida, posso falar para vocês. Tá? Eu faço aniversário em março desse ano, fiz aniversário já. E eu achava que eu tinha 42 anos. E aí fui cantando parabéns, né, na casa dos meus pais e tal. Eu falei, e Alan, como é que tá os seus 41? Eu falei, não, mas eu tenho 42. Eu falei, não, você tem 41. Eu ganhei um ano de vida, então. Economizei um ano de vida. Tenho 41 anos hoje, sou peruano. Eu não sou brasileiro. Eu nasci no Peru, nasci lá em Piura. Você nem sabia disso, né, Brunina? Eu sou peruano, nasci em Piura, no norte do Peru. E a nossa família era uma família muito carente. A gente morava em chão de terra mesmo. Não sei se vocês já passaram por isso, não? Mas a gente morava no chão de terra. Em virtude disso, eu acabei pegando uma infecção na cabeça. E aí eu vim para o Brasil porque minha mãe me levava para vários médicos lá no Peru, ninguém sabia o que eu tinha. E cada médico ia piorando a infecção. Por isso que sou meio malucão, não levem a sério, né? Isso veio lá dessa doença. E aí vim para o Brasil e desde essa época estou aqui, então vim com 5 anos para o Brasil. Tenho dupla nacionalidade. Eu posso ir para o Peru como cidadão peruano, trabalhar, abrir empresa. Aqui no Brasil também tenho nacionalidade brasileira, então também sou cidadão brasileiro. Tenho empresa aqui também, sou empreendedor. Tenho alguns negócios aqui no Brasil. Tem essa empresa de consultoria que vocês conheceram. Tem uma distribuidora de bebidas, focado em vender água com posicionamento de alcalinidade. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu posso explicar mais sobre isso também. Tenho também uma empresa de sistema de gestão empresarial, que é uma empresa de sistema de gestão para emissão de nota fiscal eletrônica, nota fiscal de produtos, serviços, etc. Mas o que eu gosto de fazer mesmo, na verdade, não era nem ser empresário. Meu sonho sempre foi ser skatista. Eu sempre quis ser skatista. Só que, como vocês devem estar percebendo, esse sonho não se tornou realidade, né? Então, minha vida não foi ser skatista profissional. Comecei muito tarde a minha carreira acadêmica. Fiquei até os 25 anos andando de skate, vagabundo mesmo, virando noite, andando de skate, mas eu tinha o sonho de ser skatista. Só que o dinheiro começou a vir em pauta na minha vida, né? Porque skatista é legal, é bacana na hora que você está andando de skate, só que você tem que comprar o tênis que rasga inteiro, é shape que quebra, é truque que quebra. E eu comecei a ter essa necessidade de precisar ganhar dinheiro para comprar as peças para andar de skate. E aí, então, com 25 anos, eu percebi que eu precisava arrumar um emprego, porque já não estava se transformando em realidade o meu sonho de ser skatista. E aí minha vida mudou totalmente. Arrumei um emprego como assistente administrativo financeiro na época, numa empresa de autopeças aqui em Curitiba. Ganhava R$ 890 bruto, líquido dava 680. E o japonesinho safado sugava dos empregados, e ele roubava dos empregados, para falar a palavra certa. Ele fazia nós assinarmos a folha ponto, que voltava 2 horas para trabalhar, mas tinha que voltar 1h12. E ainda trabalhava no sábado. E aquilo já de cara começou a me incomodar. Falei, não, como assim, né? Tem que assinar que eu volto 14 horas, mas na verdade eu estou voltando 1h12 e ainda tem que trabalhar no sábado ainda. Falei, tem alguma coisa muito errada. E aí eu falei, preciso mudar, né? Essa vida não dá para mim. Decidi começar a estudar, e aí eu fiz a inscrição na faculdade, me inscrevi no vestibular, passei no vestibular, né? Não é muito difícil, né? Faculdade privada, você pagou, você passou, né? Então, me inscrevi, passei no curso de administração, e aí eu comecei a estudar. E aí no curso já eu comecei a perceber essas irregularidades reais no mercado onde eu trabalhava, na empresa onde eu trabalhava. E eu falei, putz, preciso mudar, isso não vai dar para mim. Decidi pedir a conta na empresa, só que eu também não queria sair, eu queria sair, mas não queria pedir a conta, e aí comecei a sacanear com a empresa, chegar atrasado, voltava mais tarde do almoço, não avisava, tudo para que o dono me mandasse embora. Porque eu tinha começado a faculdade e a mensalidade custava R$ 980, a mensalidade, e eu recebia 680 líquido. Ou seja, o dinheiro que eu ganhava não dava nem para pagar a faculdade.
E eu percebi uma oportunidade, ao invés de sentir um problema, eu percebi uma oportunidade, que era o quê? Me dedicar 100% aos estudos para eu me reposicionar no mercado. E foi isso que aconteceu. Deu certo a minha estratégia. Comecei a sacanear, chegar atrasado, a empresa me mandou embora, eu recebi um acerto. Em torno de R$ 3.500 eu recebi de acerto nessa época. Não era muito, só que esse dinheiro me ajudou a antecipar 4 meses da faculdade. Eu paguei 3 ou 4 meses da faculdade de forma antecipada e falei, e é aqui que eu vou mudar de vida. Já no primeiro mês da faculdade, eu já consegui me reposicionar no mercado de trabalho, que foi onde eu conheci o Bruno. Vocês acham que o Bruno... Eu me espelhei no Bruno. Eu estou contando essa história para vocês. Arrumei um estágio no SESI, esse Serviço Social da Indústria, lá no Boqueirão. Trabalhava das 8 ao meio-dia e eu ganhava R$ 1.200 como estagiário. E na outra empresa eu trabalhava de segunda a sábado e ganhava 680 líquidos. Falei, bingo! Esse foi o primeiro ponto de acerto que eu tive na minha vida. Falei, nossa, tomei a decisão certa. Saí da empresa que me pagava mal, arrumei um novo emprego com uma nova perspectiva de crescimento e ganhava mais do que eu recebia o mês inteiro para trabalhar 4 horas por dia. Bem nessa época do SESI, a unidade que a gente trabalhava, ela passou por um processo de transformação, de branding, de posicionamento de mercado, e virou o núcleo de inovação em esporte e lazer. O SESI do Boqueirão, o Bruneura foi uma das pessoas que foram convidadas a trabalhar na unidade. Ele já era palestrante e eu tinha acabado de começar a minha carreira. Só que o Bruno me despertou, por isso que ele está aqui hoje, que ele é meu convidado. Quando eu olhava o Bruno, eu ficava me espelhando nele. Falei, cara, como é que esse cara está aí? E ele fazia treinamento, era um loucão, vocês já viram, ele é bem extrovertido. Ele era assim também. Isso em 2006, né, Bruno? 2006, 2007, aproximadamente. Eu ainda era um molequinho, tenho 41 anos agora. Então, em 2006, a gente está falando de 20 anos atrás, praticamente. 20 anos atrás, eu tinha 26 anos. Eu ainda estava no começo da minha jornada. E eu ficava olhando o Bruno e eu me espelhava nele. Eu falei, nossa. E ele dando palestra, dando treinamento. Eu falei, meu Deus, é isso que eu quero fazer. E então, desde essa época, eu posso dizer que eu me sinto um privilegiado por ter despertado desde cedo a minha razão de existir aqui na Terra. É ter realmente descoberto o meu propósito de vida na Terra. E o meu propósito de vida, agora declarando para vocês, o meu propósito de vida como missão, que é a minha razão de existir, é contribuir na formação de líderes empresariais. Essa é a minha razão de vida. É para isso que eu vivo. Para contribuir com vocês. Por isso que nós estamos aqui. É o que eu amo fazer, de verdade. A minha visão é me posicionar no mercado de palestras como referência em empreendedorismo, gestão de negócios e inovação. Isso até o ano de 2025, que é esse ano agora. De certa forma, eu já consegui realizar essa visão estratégica de negócio. Já faço palestras, lógico, não sou um Roberto Chiniachik ainda, pretendo ser, mas eu já faço palestras. Então, de certa forma, eu já consegui realizar a minha visão e o meu propósito de vida. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Para explicar para vocês que sucesso não é quanto dinheiro você ganha. Isso é resultado. Sucesso para o ser humano é você transformar em realidade aquilo que você planeja. Isso é o sucesso verdadeiro do ser humano. Não é quanto dinheiro você tem, isso é você ser endinheirado. Ser bem-sucedido é você transformar em realidade o que você planejou na sua vida. Então, eu quero ouvir de vocês depois, isso vai ser um vídeo, inclusive. Já vão pensando, eu não vou gravar agora porque eu sei que vocês não sabem. Mas já vão pensando que vocês vão ter que responder isso. Qual é o propósito de você aqui na Terra? Para que você existe? Missão, futuro que você pretende transformar, visão. Vocês vão ter que gravar isso depois. Eu já comentei isso com vocês agora. E agora nós vamos falar um pouquinho da parte teórica. Como eu falei, é um curso 100% prático. Obviamente, tem uma parte teórica que é muito simples, muito objetiva, mas para direcionar e para vocês entenderem o contexto da prática. Quando a gente estiver ali, vocês vão perceber que muitos dos feedbacks que eu estou dando para vocês é porque está dentro dessa parte teórica aqui. Assim que eu terminar a minha apresentação, o Bruno também vai vir aqui, vai fazer uma rápida apresentação teórica, e aí nós voltamos para lá para continuar nossas gravações. Bora?
Bom, o curso é para falar sobre a arte da palavra falada. Esse é o objetivo da comunicação assertiva. É você transformar a sua oratória numa arte. É fazer as pessoas se encantarem pela sua apresentação. E o que vai fazer as pessoas encantarem na apresentação de vocês? Vai fazer, as pessoas vão se encantar quando vocês conseguirem impactar positivamente essas pessoas que estarão assistindo vocês falarem. E o que é impactar positivamente as pessoas? É você emitir alguma palavra, algum feedback que possa, de fato, gerar uma transformação na vida das pessoas. E é por isso que eu já comecei dando uma retada em vocês. Por quê? Esse é um processo de transformação. Se vocês vêm aqui e eu fico dando tapinha, não, Larissa, você está falando muito bem, você é muito simpática. Não, ele é muito bondoso. Você não vai mudar. Agora, se eu chegar e ficar te dando pancada, eu tenho certeza, você vai mudar. Não vai ser da noite para o dia, mas você vai mudar. Aos poucos você vai mudando. Você vai se percebendo com os vídeos e com os nossos feedbacks que eu vou emitindo para você. Então, o objetivo do curso é isso, é transformar a oratória na arte da palavra falada. Esse é o objetivo. Primeiro ponto teórico que eu sempre apresento no curso, eu falo sobre a proporção fundamental da oratória. Qual que é a proporção fundamental da oratória? O orador, que são vocês têm que se sentir maior do que a plateia. Esse é o primeiro passo. O problema é que tem muitas pessoas que vêm fazer apresentação, que sobem num palco, querem fazer treinamento, querem fazer não sei o quê, só que a pessoa ela se sente menor do que a plateia. Então, esse é um princípio da comunicação assertiva. É você como orador, quando você estiver na frente do palco, quando você estiver treinando ou liderando pessoas, você precisa se sentir maior do que a plateia. Esse é o princípio da proporção fundamental da comunicação que eu trago sempre na oratória. O foco do orador não é no público. O foco do orador é na fala. Então, às vezes você vai estar preocupado. Puxa, estou falando para 50 pessoas. Nossa, tem que falar para 1000 pessoas. Tem que falar para 10.000 pessoas. Esse não é o foco do orador. O foco do orador é na comunicação. É saber usar os 5 Qs da qualidade da oratória, é saber neutralizar os vícios de comportamento, os primeiros os seus e depois das pessoas que você vai se relacionar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. É você saber quais são as suas principais dificuldades. Quais são as suas principais dificuldades na oratória? Qual é a sua principal dificuldade na oratória? Você já falou algumas, mas fala para a Ângela saber também. Boa, essas são as suas dificuldades. E as suas? Mas fala as suas. Muito medo ainda de falar, eu queria ir, mas não conseguia. Boa. Com base. Tem um pouco de vergonha? Essa é uma dificuldade também, né? Diante das pessoas que a gente capacita, treina, conversa, se relaciona, essas daqui são as 3 principais dificuldades que eu enxergo das pessoas. Primeiro, voz. O que é a voz? É a intensidade da voz. A pessoa fala na mesma frequência. Então, esse é o primeiro ponto. Você precisa entender que, como orador, o foco não é na plateia, é na fala. Se o foco é na fala, qual é o principal recurso da fala? A voz. Então você precisa saber trabalhar a modulação. Dentro do conceito da voz, eu trago um outro tema aqui complementar, que é a ressonância vocal. Vocês já ouviram falar nisso? Nunca ouviu também? Já ouviu, Brunella? Ressonância vocal?
O Brunel também vai aprender também. Todo mundo aprende. Isso é ser transbordante. Isso é ser interessante. No mundo da comunicação, o verdadeiro comunicador é aquele que é um comunicador interessante, não um comunicador interesseiro. Porque tem muito comunicador que só é interesseiro. Ele só quer vender, mas ele não gera valor nenhum para o próximo. E a oratória, ela permite você se posicionar diferente. Por quê? Para você justamente gerar valor para a pessoa. Então, dentro do conceito da voz, a ressonância vocal, ela é muito trabalhada em músico. Sabe aquela música assim... Sabe aquela do Beautiful Things, lá do Benson Boone? Que tá na moda, tá, né? Que ganhou o Grammy. Vocês já viram o clipe do Grammy? Que dá um mortal, sobe no piano, dá um mortalzão. Então, ressonância vocal é exatamente isso. E aí você faz essa modulação da voz. Então, pesquisem depois sobre ressonância vocal. Vocês gostam de cantar? Você quer um papel para você anotar? Fala um pouquinho mais sobre isso. E aí, por exemplo, meu filho estava no quarto, pai, tem história hoje? Eu já começava, eu virava outra pessoa para que aquilo ficasse inesquecível. Uma música mais vai e volta. Então, treina o storytelling e modula a nossa voz, é uma forma de a gente cativar. Pensa bem assim, no teu filho, quando você queria contar uma história interessante para ele. E a outra de veio, eu levou 7 anos. Inteiro, fazer sentido na vida do outro, de alguém. No exemplo da criança, quando a gente conta uma história acíclica, vai, que volta de vampiros, de ursinho, e chegou onde a gente respira, isso fazer sentido. Claro, a gente não vai, às vezes, contar com essa energia, por exemplo, no vídeo, mas a gente pode sim mexer com isso. Exato. E a gente fazer para a criança, o significado que você queria gerar na vida dela. Então a voz, ela é uma das dificuldades principais que eu percebi. Em primeiro lugar, é sempre a voz, porque ou a pessoa ela tem medo de falar, de se comunicar, ou a pessoa ela fala com tranquilidade, mas mantém uma frequência linear. Isso não é bom, porque você não consegue atrair as pessoas e tirar as pessoas da sua frente, né? Por exemplo, eu quero falar para a pessoa que quer me ouvir, certo? O problema é que às vezes a gente quer ficar falando para quem não quer ouvir. Não, mas olha aqui, meu amigo. Vendas, né? Não, você quer vender para a pessoa que não quer comprar. Cara, tem 30 te procurando. Por que você não vai atrás dos 30? Você está perdendo tempo com aquela que não quer te ouvir. Então, é importante você entender que quando você sabe aplicar, projetar a sua voz corretamente, você vai conseguir gerar uma verdadeira transformação na pessoa que está te ouvindo. Segundo ponto, insegurança. Insegurança é justamente aquilo. Nossa, eu tentava andar, mas estava travado. Por quê? Porque você ficou inseguro por alguma coisa. Às vezes porque você foi pega de surpresa, ou às vezes porque você não sabe o que fazer com a mão, não sabe onde colocar o pé, não sabe para onde olhar, para onde se direcionar. Isso é insegurança. E lembre-se, nervosismo você nunca vai perder. Você não vai perder o nervosismo. Você precisa controlar o nervosismo. É a mesma coisa do medo, que é a terceira dificuldade aqui. Tem pessoas que têm medo de falar em público. Alan, eu vim para o curso de oratória para perder o medo de falar em público. Você nunca vai perder o medo de falar em público. Você vai vencer o medo de falar em público. Você deve superar o medo de falar em público, mas você nunca vai perder o medo de falar em público. Desculpa, gente. Nunca. Eu entro pleno, assim, ó, um olhar de que não vou cair desmaiado, mas às vezes a minha respiração ela fica de um jeito, dá pra gente cair de lado assim e acordar só no final do evento. Então, tem que ser nervoso. Eu venço no meio. Tá lá, vai ser publicado, eu vou te marcar. Eu fiz uma coisa que eu criei aqui
tá com o problema que for. Ninguém nunca vai saber na loja, num vídeo que eu tô fazendo, hoje mesmo. Eu até não me perdi turbilhão. Só que eu fiz provador hoje. Provador da loja. Tipo, além lá no provador, normal. Você experimenta a roupa e Isso, isso é agora provador. você fala do produto, você coloca o produto. Eu tava totalmente fora da casinha. Mas eu fiz. Ninguém nem vai ver. É Então, isso. isso eu acho que é um ponto positivo, né? Superou. Esperar Você assim. se conhece. Então, como você se conhece, conhece o valor, então, tá tudo entrega. E é fazer o provador, porque tem gente para comprar, tem gente para produzir. Eu sou no palco. Claro que eu fico muito tranquilo depois de vocês vão ver vídeos meus. Fico muito tranquilo depois de 1 minuto, 2. De forma como o evento não é incrível. Sério isso. Os eventos são espetaculares. Mas no primeiro momento ali que me chama para o palco, o coração está. Exato. E a mesma coisa acontece aqui comigo também. Às vezes você está olhando assim, não, o Alan tá tranquilão aí, tá falando bem e tal. Não sei se eu tô ou não, vocês vão me dar o feedback depois. Mas eu aqui também, eu também estou nervoso. Eu também sinto nervosismo. Por quê? Eu não sei quem que está vindo. Eu não sei se eu vou atender a expectativa das pessoas que estão me assistindo. Então, o nervosismo, assim como a insegurança, assim como a voz, ela é parte intrínseca do ser humano. O que você precisa fazer é saber controlar e neutralizar. Se você aprender a fazer essa neutralização do vício, você vai conseguir falar com muito mais naturalidade e você vai conseguir ter uma mensagem que vai ter um começo, um meio e um fim. O problema é que às vezes você se perde na contextualização da sua história. Porque você não está pensando, ou porque o medo superou a sua confiança de palco, ou porque você não soube trabalhar corretamente a sua voz, não soube projetar a comunicação adequadamente, usando as palavras que você tem que enaltecer a intensidade da voz. Às vezes você não vai, às vezes você não precisa ter uma intensidade tão grande, porque é uma frase que você vai declinando ao invés de você aumentar. Então, saber projetar a voz, ela vai ser fundamental para você ter uma melhor comunicação. O que mais que tem aqui que eu trago sempre? Falo sobre os 5 Qs da oratória. Já comentei com a Larissa e agora, Angel. Os 5 Qs da oratória é o seguinte, quando você for fazer uma apresentação, tenta praticar essa estrutura de abordagem. Primeiro, quem é que está falando? Qual é a pessoa que está falando? Qual é a sua história? Faz o contexto da Angel, faz o contexto da Larissa, para as pessoas saberem a sua história. Porque só nesse ponto de contextualização do quem está falando, isso às vezes já gera uma conexão muito poderosa. Então, às vezes você gera uma conexão, tem pessoas que vão gerar conexão com outro quê. Mas você precisa entender que essa estrutura de comunicação, ela pode gerar comunicação em diferentes qualidades. Tem gente que vai se conectar com a sua história de vida. Tem outros que vão se conectar com o efeito que você causou nela. Ela vai tá pouco se importando para a história do Alan. Pô, cara, faz diferença nenhuma se você veio do Peru ou não. Mas aquele feedback que você me deu, você fez eu pensar diferente. Então, a qualidade do oratório ela é uma forma de você apresentar a sua mensagem de forma estruturada. Sempre começando por quem diz. Então, eu sou fulano de tal, faço tal coisa, gosto de fazer tal coisa, meu esporte preferido é esse, minha comida preferida é aquela, eu gosto nos momentos de lazer de fazer alguma coisa diferente. Então, falar sobre a pessoa, não sobre o trabalho. Segundo ponto da qualidade da oratória. Qual é a mensagem que você vai falar? O que você vai falar? Hoje, por exemplo, nós estamos falando sobre oratória, sobre a arte da palavra falada. Então, qual é o tema? E você tentar manter o tema. Porque tem gente que foge muito do tema. Você entra para falar uma coisa, daqui a pouco você já está falando outra coisa totalmente diferente, já viajou na maionese, a pessoa já se perdeu inteira na história. Então, é você especificar exatamente sobre o que você vai falar agora. Agora eu vou falar sobre a qualidade da oratória. Terceiro ponto da qualidade da oratória, importante, você saber para quem você está falando. Por quê? Você falar para uma criança é uma coisa,
Você falar para estudantes universitários é outro. Você falar para empresário é totalmente diferente. Então, você saber quem é o seu público. É importante você saber para quem você vai falar. Para você justamente saber entender quais são os verbos que são importantes de você aplicar na hora que você estiver falando e você direcionar exemplos baseados para o seu público, não para você. Então, se eu sei que o meu público, eu tenho pessoas que são empresárias aqui na sala, eventualmente, em alguma parte de toda a minha apresentação, eu vou direcionar uma abordagem para empresários. Mas eu sei também que tem uma pessoa que também é treinadora. Então, durante a minha apresentação, eu também vou direcionar exercícios práticos para quem está exercitando e capacitando outras pessoas. Então, é muito importante você saber isso para você dar exemplos práticos e aplicáveis na sua apresentação. O quarto quais são os meios que você vai usar? Então, Alan, quais são os meios que você vai usar? Vai ter um palco? Vai ter microfone? Tem gente que não sabe pegar no microfone. A pessoa pega no microfone e fica assim, ó. Não, microfone é postura ereta, certo? Para você projetar a voz aqui no microfone. Então, mas que mais que vai ter disponível lá? Vai ter uma apresentação para você passar slide? Vai ter um flip chart para você desenhar? Vai ter uma tela multimídia, um Smart TV que você pode projetar, compartilhar, espelhar a tela do celular na televisão. Depois eu vou fazer isso para vocês entenderem. Por quê? Isso daqui que eu estou fazendo, ó, a gente estava lá, certo? Agora a gente já está aqui. O que é isso aqui? Os meios. São os meios. Vocês vão estar sentados aqui na sala de reunião, daqui a pouco vocês estão lá no palco, daqui a pouco a gente desce lá no podcast, daqui a pouco você vai sentar uma de frente para o outro. São os meios que a gente exercita. Então é importante você navegar você tem que navegar sobre todos aqui, nessa estrutura, né? Quem diz, o que você vai dizer, para quem você está dizendo, quais são os meios que você vai utilizar e os efeitos que você quer impactar ao término da apresentação. Quais são os efeitos? Você quer gerar um efeito da pessoa para ela refletir ou você quer gerar um efeito para a pessoa se autoavaliar? Ou você quer gerar um efeito para a pessoa sair falando bem de você? Isso também é importante. Você entender quais são os efeitos que você quer causar. Então, esses são os 5 Qs da qualidade da oratória. Eu acho muito legal, não sei se vocês já conheciam essa técnica aqui, mas eu sempre procuro aplicar ela e dá certo, de alguma forma dá certo. Bom, terceiro passo, aí você começou a apresentar, você já está falando. A ideia é que quando você esteja falando, você conte uma história. Uma história tem começo, meio e fim, que é o famoso storytelling. Quando você vai contar uma história, qual que é a ideia, né? Você vai preparar um assunto. Qual que é a ideia do preparar o assunto? Você vai resolver problemas. Então essa é a ideia de contar uma história. Eu vou preparar um assunto para resolver um problema específico. É importante aplicar o que você prepara. É importante você aplicar o que você ensina. Porque senão não gera também conexão. É muito legal eu vir aqui e falar um monte de coisa, mas você aplica? Não. A pessoa não vai gerar conexão comigo. A mesma coisa vai ser com vocês. Você vai estar treinando. Sabe a vendedora do Boticário que usa produto da Mary Kay? Pô, eu tô aqui treinando, né? Meus vendedores falar do Boticário e tal, mas e qual que é a maquiagem que você usa? Não, usa L'Occitane. Porra, não dá. Sabe aquele vendedor da Mercedes-Benz, você vai lá comprar o carro, ele fala super bem da Mercedes, daí você vai ver o carro dele é da Fiat? Não dá. Você tem que viver o que você está falando. Você tem que aplicar o que você ensina. Senão não vai funcionar. Senão você não vai contextualizar a história corretamente. Você não vai gerar conexão. Não vai ser uma história poderosa. A história, ela pode ter uma conclusão ou uma reflexão. Depende para onde você quer levar a conversa. Eu posso te contar uma história aqui para vocês concluírem que tudo que eu falei é certo. Não, é verdade, ela concorda com tudo que você está falando. Mas eu posso levar essa mesma história para um momento para vocês refletirem. Pô, se não é verdade mesmo que ele falou que, nossa, olha aqui minha perna. Depois vocês vão olhar o vídeo e vão falar, meu Deus, eu não acredito que eu falei né tantas vezes. Vai ser assim, eu garanto para vocês. Vocês vão cair várias fichas na hora que vocês começarem a assistir os vídeos. E a ideia do storytelling é você ir contando o que você fala. Então você vai contextualizar. Esse é o principal objetivo de contar uma história. Na prática, o que é importante para você contar uma história?
você tem que conhecer o ambiente. Então, você vai fazer uma apresentação, você vai fazer uma palestra, vai um dia antes, para você conhecer o ambiente, onde que você vai apresentar, quais são os recursos que tem disponíveis, aonde que o meu público vai sentar, quantas pessoas podem estar presentes. Então, na prática, você conhecer o ambiente vai te gerar mais segurança na sua apresentação. Você conhecer o público, você vai ter mais concentração na apresentação, diferente quando é um público diversificado. No meu curso de oratória acontece muito. Por quê? Tem pessoa que é treinadora, você é empresária, tem pessoas que são estudantes, tem gente de 15 anos que vem fazer curso comigo. Ele chegava aqui e ficava chocado. Ele fala... E tem depoimento, não sei se vocês viram os depoimentos, mas tem depoimento de pessoas que chegavam no meu curso, tem 15 anos. Tinha 15 anos o piá. Ele chegava no curso e falava, nossa, cara, eu achava que teu curso ia ser tão chato, mas foi tão diferente porque você foi levando uma dinâmica diferente que eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto. E aí tem um depoimento falando isso. Então, só que isso é para quando um público é conhecido, você vai ter maior concentração. Quando você não conhece o público, você vai ter que usar os 5 Qs da qualidade do oratório, para você poder direcionar a conversa da melhor forma. E importante, numa apresentação, é você ser natural. Não tem problema nenhum de você mostrar as suas fraquezas. Não tem problema. Por quê? Porque isso é naturalidade. E quando você vai conversar na oratória, o que importa de fato é você conversar com uma pessoa que está sendo natural. Porque vocês já conversaram com pessoas que não são verdadeiras? Que está ali se fantasiando para te vender alguma coisa? Mas no fundo ela não é aquilo que ela está fazendo ou transparecendo para você. Então, naturalidade é ser de fato quem você é. Alan, eu sou assim, skatista, largadão, tênis rasgado, é o meu estilo. Você nunca vai me ver aqui fazendo um curso de terno e gravata. Hoje que ainda coloquei uma camisa aqui, ó. Mas eu estou de blusa aqui por trás, vocês não estão vendo, né? Mas eu estou sempre de camiseta. Por quê? Porque aqui a gente já começa a falar de padrão de comportamento. Existe uma metodologia que eu trabalho dentro da minha forma de comunicação, que é a metodologia do Enneagrama. Vocês já ouviram falar? Nunca ouviram falar do Enneagrama? Enneagrama é uma metodologia de autoconhecimento, milenar, existe já há mais de 1000 anos, e ele apresenta 9 padrões comportamentais. É uma metodologia de autoconhecimento. Por isso que eu estou falando de naturalidade. Por quê? Para você ser natural, você precisa saber quem é você. Dentro da metodologia do Enneagrama, existem 9 padrões. Primeiro, perfeccionista. Segundo, prestativo. Terceiro, bem-sucedido. Quarto, romântico. Quinto, observador. Sexto, questionador. Sétimo, sonhador. Sou eu sou sonhador. Oitavo, confrontador. Nono, preservacionista. São 9. Detalhe, todos nós temos os 9 padrões. Ah, mas por que você está falando que você tem que saber qual é qual? Porque vai ter um que vai sequestrar a sua emoção. No meu caso, eu acabei de falar, eu sou o padrão 7, que é o sonhador. Dentro de cada padrão tem suas virtudes e seus vícios de comportamento. Qual é a virtude do sonhador? É aquela pessoa que tem uma agilidade mental para lidar com várias coisas ao mesmo tempo, mas eu dou prioridade no que me dá prazer. Acabei de falar para vocês, né? Tem empresas, tem 4 empresas diferentes. Porra, que doideira, já é difícil cuidar uma, você tem 4. Então, é porque eu fui sequestrado pelo meu vício. A minha virtude é ter essa agilidade mental para lidar com várias coisas ao mesmo tempo. E ainda estou dando curso de oratória ainda. Só que o problema é o seguinte, de tanto eu ser assim, eu acabo desenvolvendo o meu vício. Ou melhor, eu sou sequestrado pelo meu vício de comportamento. E o vício de comportamento do Enneagrama é o vício da gula. Que não é a gula do dicionário. A gula do dicionário é abundância por comida e bebida. A gula do Enneagrama é você querer fazer tudo ao mesmo tempo. Por isso que eu tenho empresa de consultoria, distribuidor de água, sistema RP, curso de oratória, curso de Enneagrama também faz, mexo com e-commerce, porque eu fui sequestrado pelo meu vício várias vezes. E agora eu tenho que administrar tudo isso. Mas, Alan, por que você está falando isso daí? Porque eu estou falando de naturalidade.
Para eu poder falar para vocês de naturalidade, em primeiro lugar, eu preciso saber quem eu sou. Eu já sei. Vocês sabem quem são vocês? Você sabe qual é o seu vício que sequestra você? Sabe? Que bom. Sabe como neutralizar o vício? Então, isso é ser natural. É você entender de autoconhecimento. Obviamente, isso daqui é um curso de oratória, não é um curso de autoconhecimento, mas eu falei tudo isso para explicar o conceito da naturalidade. Por quê? Quando você sabe qual é o seu padrão, quando você sabe de vício de comportamento, você vai conseguir tratar melhor os outros. Alan, como assim? Você que mexe com um monte de gente. Certeza que você deve ter um monte de gente perfeccionista lá na sua equipe. Ou nas pessoas que vão te ouvir. Não, você sabe como que você tem que tratar um perfeccionista? Você sabe como que você tem que tratar um cara bem-sucedido? Que é o quarto, o terceiro? Você sabe como tem que tratar um Alan, que é um sonhador? Cada pessoa é diferente. Não adianta você acreditar que a mesma forma de comunicação que eu estou fazendo para vocês agora é para um perfeccionista, que é para um confrontador, que não vai ser. Cada pessoa você vai ter que direcionar uma forma de abordagem diferente. A forma de tratar um perfeccionista é diferente de você tratar um sonhador. E o que acontece na maioria das vezes? Você lá como empresária, você contrata uma pessoa para trabalhar na sua empresa de vendas, certo? Daí essa pessoa que você contratou é perfeccionista. Você acha que ela vai performar bem? Não vai. Por quê? A pessoa perfeccionista não é para a área de vendas. A pessoa perfeccionista é para a área administrativa financeira. Ela vai se dar muito bem na área administrativa financeira. Na área de vendas, você tem que contratar um Alan, que é um sonhador, que é um cara para... Perfeccionista, prestativo, bem-sucedido, romântico, observador, questionador, sonhador, confrontador, preservacionista. São 9 padrões. Cada padrão tem suas virtudes e seus vícios. Quando você descobre sobre os 9, você vai entender que tem um que vai sequestrar a sua emoção. No meu caso, é o da gula, que é... Se você chega para mim agora e fala assim, tem uma oportunidade aqui de marketing multinível. Conhece marketing multinível? Tem uma oportunidade de marketing multinível. Eu já vou ser sequestrado pelo meu vício. Ele vai falar assim, eu quero ouvir essa oportunidade. Porque na minha cabeça, é aquela pessoa que tem uma agilidade mental para lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Só que eu não devo ser assim. Então, quando você entende de formação de padrão de comportamento, você vai conseguir chegar ao ponto de saber que você está sendo sequestrado pelo vício de comportamento e logo, por conseguinte, você consegue neutralizar o vício. Alan, como é que você neutraliza o teu vício agora? Agora eu sei, porque eu estudei autoconhecimento. Depois eu já estou vendendo um curso para vocês aqui. Você vê como o poder da oratória? Alan, como é que você neutraliza seu vício? Fácil. Agora eu já sei como neutralizar o vício. É fácil. Quando eu estou percebendo que eu estou sendo sequestrado pelo meu próprio vício de comportamento, eu paro e falo assim, opa, estou sendo sequestrado pelo meu vício de comportamento. Espera aí, deixa eu me posicionar no padrão 5. Daí eu pego e venho para o padrão 5 aqui, ó. Daí o que é o padrão 5? O padrão 5 ele vai desenvolver a virtude da sobriedade, da ponderação. O 5 é o observador. O sequestro é o vício, é o medo. O vício do 5 é o medo. O vício do... Tem receio de viver a oportunidade. Diferente do sonhador da vida, ele vai lá e aceita porque vê a vida como massa, nossa, vou viver, vou aprender, vou ganhar dinheiro e vários sentimentos. Exato. Então, no padrão 5, só que no padrão 5 eu não estou trabalhando o vício. O vício é o que sequestra a emoção. Quando você se posiciona no padrão 5, é para você desenvolver a virtude. Então, eu saio do 7, porque eu fui sequestrado pelo vício da gula, e me posicionei no 5, e agora, opa, eu vi que eu fui sequestrado pelo vício da gula. Agora eu vou desenvolver a virtude da ponderação. O que é isso, Alan? É eu olhar, peraí, essa oportunidade que você está me apresentando, está alinhado com o que eu quero? Tá alinhado. Eu quero contribuir na formação de líderes. Já falei, né? Eu quero
ser palestrante. Isso que eu estou querendo fazer, ou essa oportunidade que me apresentaram, está alinhado com o meu propósito? Sim ou não? Sim. Ah, então faz. Não. Ah, então para que não vai ser legal. Porque você vai tomar uma decisão errada. Alan, para que serve isso que você está falando? Para vocês começarem a perceber, durante as apresentações que vocês forem fazer, você como vendedora lá da sua empresa. Como vendedora, você vai receber um cliente, você vai começar a olhar os comportamentos dele. Eu falei, não, peraí, essa pessoa aqui está me parecendo ser uma pessoa perfeccionista. Deixa eu fazer um teste. Daí você começa a fazer teste na oratória. Você começa a projetar verbos, palavras, frases, para você ver se essa pessoa realmente é perfeccionista. Dependendo da resposta, você vai saber, ela é perfeccionista. Ah, não é perfeccionista. Peraí, agora me pareceu ser confrontadora. Vamos testar o confrontador aqui? Aí você direciona a comunicação para o confrontador. Não é também. Opa! E aí você vai testando. E aí você se torna uma pessoa interessante. Por quê? Porque você está contando uma história. Eu estou contando uma história para vocês. Vocês perceberam aqui? Estou contando uma história. Isso é na prática. Você vai contextualizando todos esses argumentos. Então, a naturalidade, em primeiro lugar, né? Você precisa saber quem é você, quais são suas virtudes e o que te sequestra. Aí, soube, descobriu, ok, agora eu vou trabalhar isso para o meu público, com as pessoas que eu me relaciono. Qual é o padrão que ela me demonstra ser? Então, direciona a comunicação para o padrão dela. E você vai ter muito mais resultado. A comunicação não é o que você diz, é o que o outro entende. Então, pouco importa o que você está dizendo. O que interessa é, a pessoa entendeu o que você está querendo dizer? Entendeu? Ah, então, bingo, você acertou. Pô, falei, saí, fiquei falando aqui 4 horas com vocês. Pô, eu saí perdido do curso. Cara, não adiantou nada vocês terem vindo aqui. Agora, se eu ficar aqui falando 1 hora, exercitando, dando feedback poderoso, transformador, você vai sair daqui e falar, cara, valeu a pena ter participado do curso. E aí tinha um do meu lado, que estava fazendo a barba. Ele fala português. Estava em Los Angeles, fala português melhor que eu, inclusive. Fiquei com o meu barbeiro e falei, levando um amigo aí. Falar, tem um vídeo, depois eu vou mandar para vocês, eles vão me seguir no Instagram, eu vou mandar para vocês ali. Porque assim, o desconforto causado, porque a gente está conversando em árabe. Eu e o Yasser, eu não falo árabe. Mas os caras ficaram tão indignados assim, depois que eu falei para eles que era tudo uma brincadeira, porque o vídeo era só, justamente sobre isso, né? A gente é responsável pelo que comunicação é sobre o outro. Quem fala, por exemplo, que eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que o outro entende. Não, você é responsável pelo fato de não conseguir entender a língua que estava sendo falada, o meu árabe, o Yasser, eles ficavam assim, ó, introspectivos, eles se esconderam atrás daquilo porque eles gerou um desconforto. Eram loucos, assim, não sei se não morreu de barbeiras, então a gente realmente é responsável pelo que o outro vê. E é importantíssimo, desses tópicos aqui que eu apresentei, a naturalidade aqui é o que eu gosto de salientar muito, por isso que eu comentei do Enneagrama. Se vocês quiserem depois pesquisar mais sobre isso, tem disponível, o site é enneagrama.com.br. Enneagrama, é. Enneagrama. Não, é Enneagrama, de Enéas. Enneagrama. E Enneagrama. Lá dentro desse site terão todos os padrões comportamentais que eu falei para você. Vai ter algumas informações complementares para vocês entenderem um pouco mais o que eu quis dizer também. Tem um curso também que eu vendo sobre isso. Pessoal, não, venda é uma arte. Vender é uma arte, igual a palavra falada, é uma arte. A oratória é igual venda, é uma arte. Nervosismo, né? Todo mundo tem, só que você não pode demonstrar. Como que você demonstra nervosismo? A Larissa, né? Mão para trás. Tem gente que demonstra nervosismo assim, ó. Ela chega na apresentação para falar e fica assim, ó. Fica as pernas igual pato, entendeu? Cara, não, né? Nervosismo, como é que demonstra? Ela tá assim no palco, ó. Cara, dá para você ver que você tá nervoso. Eu tava aqui falando, quem é você? Não, meu nome é Alan. Eu tenho 39 anos. Sabe quando a pessoa fica falando baixinho? Tá nervoso.
Então, o nervosismo, ele também está impregnado no ser humano e a questão é, você não pode demonstrar. Por isso que você precisa cuidar da sua comunicação não verbal, porque é onde você demonstra o nervosismo. Então, isso é fundamental. Conhecimento do tema. Importante. Você tem que ter conhecimento do tema para você ter uma segurança prévia. Lembrando sempre que o foco não é no público, e sim na fala, ou seja, no tema. Então não foge do tema. Por isso que eu te pergunto, fala sobre você. Ah, não, você começa o trabalho com tal coisa. Não, fugiu do tema. Não, faz uma apresentação aqui sobre o mix de produtos. Daí ela começa a falar sobre modelo de vendas. Não, é sobre mix de produtos. Então, é foco no tema. E também é importante ter calma na hora que você for falar. Porque senão, você vai falar atropelado. Eu sei que isso é normal do mineiro, né? Mineiro gosta de falar atropelado mesmo. Mas, se você conseguir ter calma na sua fala, você vai pronunciar as palavras corretamente. Então, calma na fala. E como é que você tem calma na fala? Primeiro você tem que pensar, depois você fala. Eu falei que você não tinha chegado ainda. Quando você fica falando muito rápido, você não está pensando no que está falando. Eu aqui estou pensando em tudo que eu estou falando para vocês. Por isso, vocês estão percebendo que eu estou falando de uma forma um pouco mais pausada? Por quê? Porque eu estou pensando no que eu vou falar para vocês. Então, naturalmente, eu não consigo falar rápido. Porque se eu falar muito rápido, eu não vou conseguir pensar no que eu preciso falar. E assim é a prática ideal. Sempre ter calma na hora de você falar. Que mais? Exercícios de relaxamento. Existem vários exercícios de relaxamento. Tem um que eu sempre gosto de trazer também, pelo nosso tempo ser curto, rapidamente, o exercício é assim, antes de você fazer uma apresentação, você fazer aquecimento vocal. Uma forma que eu gosto de aquecer a voz, sabendo que ela é uma das principais dificuldades de uma comunicação, é você o exercício dos 5 repetições, que é o quê? Vamos fazer junto aqui. É um exercício muito simples, mas você consegue aquecer a voz. É as vogais. A, E, I, O, U. Só que o A. Vamos lá. A. Vai, fala, vamos. Vocês estão vivos. Vocês, não, é só assim, ó. Com a boca aberta, ó. Abre a boca, vai. Então, esse é o exercício do A. O exercício do E. Isso, você vai exercitando. Depois vem o I. I já fica com a boca mais fininha. O já você faz uma projeção da bochecha. Ó. Importante, pessoal. Para você poder relaxar, é importante você gesticular os músculos da face. Porque quando você começa a falar, você tem que falar com vontade. O que é falar com vontade? É você falar e gesticular os músculos. Por isso que é importante você fazer os exercícios. Então, o O é... Você já projeta a boca um pouco diferente. O tipo um tenor mesmo. E o U normal. Então, os exercícios de relaxamento vão ajudar você a ter uma prática melhor da sua comunicação. É sempre legal. E lembre, quando vocês forem falar, gesticular bastante os músculos da face. Abrir bem a boca. Se você fica falando sem mexer muito a boca, você não consegue exercitar muito o poder da voz. E lembre-se que voz é o principal fator para uma comunicação assertiva. De novo a voz aqui, ó. Moderar a voz, que é o quê? Você controlar a altura e a intensidade da voz. Então, em alguns momentos, você vai falar mais alto para você chamar a atenção da pessoa. Em outros momentos, você vai falar mais baixo. E esse controle do alto para o baixo é o que faz gerar uma conexão diferente da plateia com o orador. Quando você mantém uma frequência de voz linear,
você não gera encantamento na plateia. Agora, quando você sabe controlar a altura, em alguns momentos você fala mais alto, em outros momentos você vai falar mais baixo. Isso vai gerar um encantamento melhor na plateia. E falando de novo aqui, né? O foco é na fala e não no público. Tem muitas pessoas que se perdem numa apresentação porque ela está fazendo uma apresentação, daí uma pessoa está lá mexendo no celular. E aí o orador já começa a pensar, nossa, minha apresentação está chata. Não, a pessoa está mexendo no celular, não está gostando da minha apresentação. E aí a pessoa se perde, o orador se perde porque ele fica prestando atenção na pessoa. E o foco não é no público, o foco é na fala. Que é o quê? Controlar a altura, intensidade da voz, exercício de relaxamento, músculo facial, contar a história, trazer a pessoa daqui, levar ela para lá, deixar ela ficar curiosa. Nossa, fiquei curiosa, qual que é o meu padrão agora? Então, se você faz isso, você foi assertivo na comunicação. Agora, tem gente que fala e não gera impacto nenhum na plateia. Não é isso que vocês estão, não é por isso que vocês estão aqui, certo? Pessoal, é isso que eu trouxe para vocês aqui. E agora é muita prática, muito treino para nós gravarmos a apresentação. Eu vou chamar o Bruno também para ele fazer uma apresentação rápida dele aqui da teoria. E outros pontos que eu não trouxe aqui que eu também quero comentar. Regionalismo. Existe uma regra de regionalismo. Você que é mineiro tem um sotaque preso em você. Uma das formas de você quebrar esse sotaque é você usar a regra do regionalismo. O que é a regra do regionalismo de uma forma muito simples? Todas as palavras que terminarem com finais em E, você vai colocar o I na pronúncia só, não é na escrita. Tem gente que fala, não, mas você ensinou para... Não estou falando para você escrever errado. Estou falando para você pronunciar a palavra. Então, as palavras que terminarem com E, você coloca o I na pronúncia. Por exemplo, elefante. Elefante, fala elefante. Elefante. Já fala certo. Nós que falamos torto. Leite, né? Leite. Leite. Tem essa palavra muito puxada. Então, essa é uma regra muito prática também de você aplicar, né? Você vai se comunicar, todas as palavras que terminarem com esse, substitui o I na pronúncia. Palavras que terminarem com o, você substitui por U na pronúncia. Leite quente que dói os dentes da gente, né? Nós curitibanos falamos assim. Não, mas é leite quente que dói os dentes da gente. Daí você substitui a pronúncia sutilmente. Falar mais chique do que eu falo. Gente. Parece, pra mim, fica estranho. Sabe que eu vejo uma corrente, fala da naturalidade, e no nosso lugar no cérebro, você começar a falar leite quente. Eu sou lá do norte, falo leite quente, falo chiando, tudo. Então, assim, eu não tentei muitas mudanças no meu vocabulário. Eu tentei criar conexão, aquilo que já é. Tem valor, aquelas conversas que nós tivemos no início, da nossa cultura, da regra, da nossa país. Eu não faço muito disposto, mas o aluno gosta. É muito dele, né, da técnica, mas eu em qualquer lugar, eu levo, eu vai saber, que ou ela vai perguntar se eu sou carioca, eu estava. Porque o mineiro é meio misturado. Mas às vezes é uma questão a ser refletir. Eu gosto da ideia de você levar o que você é para outros lugares. Verdade. Fala Perguntas? Agora vocês vão ter que dar o feedback para mim. Agora chegou a hora de vocês reverterem aquilo que eu coloquei lá. Feedbacks. Quem que será o primeiro? Detalhe. Vamos lá. Detalhe. Modelo sanduíche, pessoal. Feedback não é para mim, para vocês saindo daqui para a vida de vocês. Feedback se dá no modelo sanduíche. O que é modelo sanduíche de feedback? Você começa falando das partes positivas. Você nunca começa falando do ponto negativo. Começa evidenciando os pontos positivos.
cara, você foi muito bem, Alan, você contextualizou legal, tal. Porém, percebi algumas oportunidades de melhorias em tais e tais pontos. E final, então, feedback sanduíche, você começa os pontos positivos, fala dos pontos negativos e você termina com o ganho de uma melhoria. Então, Alan, se você melhorar esses pontos que eu te passei, a sua comunicação vai ser muito mais assertiva nesse ponto, você vai conseguir transmitir mais credibilidade, você vai ser muito mais prático no que você quis dizer, e aí você finaliza com o ganho da melhoria. Então, esse é o modelo prático de emitir feedback. Começa com o ponto bom, ruim, finaliza com o que vai gerar de impacto se melhorar. Fechou? Agora é a hora de vocês me darem o feedback. Aqui é Casa de Ferreiro, espeto de aço. Vai lá. Quem que vai começar? Agora é a hora. Ó, coloca aqui para gravar lá para as pessoas verem lá que todo mundo fica achando que só mostra um mundo bonito. Aqui não, aqui é coisa triste também. Coisa triste, ai que exagero. Então, eu vi uma apresentação bem sucinta, porém a gente conseguiu entender tudo que vai ser passado no curso. Foi de uma forma rápida, mas não foi muito prolongado e foi de uma forma que a gente conseguiu realmente absorver o que a gente precisava. Você passou os pontos, né, chaves que a gente precisa de ter no nosso treinamento. Porém, em algum momento eu vi que a gente se perdeu um pouco no tema. Então, quando você falou, não no tema, né, mas no que não era o nosso foco. Então, a gente ficou interessado ali sobre o Eneagrama, a gente começou a fazer algumas perguntas para você, que poderia ser uma questão que, no final, você fala, olha, pessoal, eu não consigo falar sobre isso, quem sabe vender o curso que a gente ia comprar, porque a gente estava querendo comprar o curso. Então, isso talvez fosse uma oportunidade de, se você não aprofundasse tanto, seria uma oportunidade de talvez a gente estar fazendo algum outro curso, mas foi um esclarecimento muito grande. Eu vi assim que foi de forma rápida, mas deixou muito claro quais que são as nossas necessidades e como que a gente vai conseguir trabalhar isso durante o curso. Bom, obrigado pelo feedback. Agora passa o microfone para a Ângela, para ela soltar uns cachorros. É difícil soltar cachorro, hein? Só se for muito. Ai, derrubei. Eu achei que foi bem produtivo, foi bem sucinto. Achei que foi. Eu já fiz outros cursos, não nessa área, mas já fiz outros cursos que eu fiquei por horas e não consegui entender absolutamente nada. E aqui em minutos assim eu consegui ter vários insights assim, consegui ir lembrando do que eu faço e colocando o que você está falando. Então eu achei bem dinâmico. Acho que para mim assim tem que ser algo assim rápido, mas que traga alguma coisa. Eu, se for uma coisa muito longa, eu já me perco, eu começo a pensar em outra coisa. Então a concentração para mim é bem difícil. E aqui eu vi que eu consegui me concentrar exatamente nisso, sabe? Não teve alguma coisa que me puxou para pensar em outra coisa. Então eu achei que foi bem produtivo assim nesse. Não vi ponto negativo. Agora que ela falou ali, eu acho que sim, poderia ter vendido depois. Mas eu não acabei ainda. Mas já vou abrir o QR Code aqui. Eu já queria perguntar mais coisas ali, porque realmente você fez com que puxou a nossa memória para aquilo, para que a gente pensasse bem naquilo e quisesse saber mais sobre. Legal. Obrigado pelo feedback. Agora, Bruneura. É a minha vingança, mas eu vou vingar em nome das meninas aqui. Vamos lá, Alan, eu acho que isso é muito didático. Acho não, eu tenho certeza. Você é um cara que desenhou um trajeto didático e aí você foi respondendo as perguntas, as expectativas. Essa questão de sair do assunto sai mesmo, tanto que às vezes a gente vai preparado para dar um show numa determinada área, mas aí vem uma área da vida que diz assim, tá, mas e o meu padrão de comportamento? Aí às vezes vai para outro lado e você precisa estar preparado para sair do teu roteiro. E saiu realmente, podia ter, talvez ter saído um pouco menos, mas assim, foi didático, a tua energia faz toda a diferença. E se você estivesse falando todo o tempo
sem trazer aquela energia, eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz isso, eu caí do cavalo e eu sou peruano. O processo ele não é efetivo, porque ele ficou muito linear e não ficou, tua energia muito legal. A modulação da tua voz, os exemplos que você traz aproximam a gente do conteúdo. Então, quando você diz que fez assim, fez assado, você traz um pouco de storytelling, isso aproxima do aprendizado e a dicção. Tranquilo, cara. Eu acho que você mandou muito bem. Você podia trabalhar com isso. E os pontos ruins, o que faz crescer são os pontos de melhorar. Vai. Pois é, e assim, eu sempre começar com essa questão da apreciação. Feedback, para mim, ele tem que desenhar um caminho, né? Mas você começa apreciando ali. Eu não vi um ponto negativo, cara. Você sabe que eu tô nem aí pra você. Eu podia largar aqui um monte de coisa, mas não tem. Eu acho que você foi lá e entregou. Se você estivesse em cima de um palco, tivesse 1000 pessoas, e talvez a gente tivesse mais apontamentos, porque às vezes você não interagiu com todo mundo, porque aqui com 3 pessoas, você estava todo tempo olho no olho aqui, ó, integrado ao tema, que é um tema que é teu, que você deve ter estudado pra caramba, integrado às pessoas, que a gente já teve uma ligação lá no início, porque aí a gente já passou por algumas situações, a gente passou por pequenos vexames, né, Larissa? Porque subir no palco não é fácil, né? Estar exposto ali às pessoas, então a gente está integrado aqui. Então talvez você tenha mandado muito bem, porque nós estamos integrados. Quando você for para uma apresentação maior, um negócio mais tenso, aí talvez eu tenha mais pontos negativos para pontuar. Show, obrigado pelo feedback. Mas né, você mandou bem pra caramba, cara. Você podia trabalhar com isso. E agora o Jean, né, Jean? Agora o filmmaker... Não, o Jean não vai emitir feedback. Pessoal, então, a minha apresentação teórica agora eu encerro e agora eu vou convidar o Bruno para você também fazer a sua apresentação teórica. Bruno, obrigado aí por você estar aqui. A teoria, engraçado que o meu curso é totalmente diferente do curso do Alan, mas ele traz a mesma perspectiva e o mesmo contexto didático. Só que aí eu trago, como eu sou professor de conteúdo, eu trago muitos meus exemplos do meu filho, dos meus vídeos, daquilo que eu já gravei. Mas muito legal para vocês. Boa. É o suficiente, aí a gente vai apresentar e a gente vai para a prática. Exatamente. Você apresenta, passa uma teoria aqui diferente, se eu não passei alguma coisa que você acredita que seja relevante compartilhar para somar com elas, e aí nós já vamos para a prática. Coloca aqui.